63% deserto. E ainda, para piorar, eu vou mostrar para vocês o presente que a ONU deu para Israel. Qual que é? Passa o mapa que está antes desse, por favor. Só mudar o mapa aí. Esse aqui, ó. Não, próximo. Esse aí. Aquele primeiro mapa ali mostra como é que os países árabes fizeram todo um boicote ali na chamada Liga das Nações Unidas para não dar terra para Israel. E quando eles perderam, que o Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, estava dando as cartas lá, a parte que eles vão dar para Israel é aquela parte em azul. Só que eu não sei se o pessoal em casa está conseguindo ler, ali está escrito Negev. Negev é um desertão. Então, queria dar um deserto. A parte de Israel ia ser o deserto. A maioria, os judeus ganharam as piores áreas. Desertos, você está entendendo? E para complicar, quando Israel consegue reivindicar as outras partes, a Síria tenta acabar com as fontes, com as nascentes do Rio Jordão lá em Golã, ali onde está escrito Síria ali, por isso que Israel teve que invadir as colônias de Golã. E essa briga está até hoje. Agora, o Rabino falou aqui, a capital é Jerusalém, mas se você der uma gulgada, vai falar que a capital é Tel Aviv, porque poucos países reconhecem que Jerusalém é a capital de Israel. Então, e essa briga? Porque até teve essa discussão, né, da embaixada do Brasil mudar para Jerusalém, sair de Tel Aviv, não é? Então, a discussão é a seguinte: quem é que decide onde está a sua capital? É a nação. País, claro. Israel não é um país pirata. Israel foi um país criado, moderno Israel, com os votos da ONU, reconhecido. E o que aconteceu? O mundo, eu não vou nem dizer mundo árabe, porque eu acho essa expressão inadequada, especialmente o mundo muçulmano militante anti-Israel, que acabou tendo um posicionamento contrário e também por outras razões geopolíticas, alguns outros, mas Israel ganhou na votação da ONU de 33-11. Então Israel teve direito internacional reconhecido. E aí foi atacado. Foi atacado no início, em 48, na Guerra da Independência, foi atacado em 67, foi atacado em 73 e, sinceramente, humanamente falando, não dá para entender como Israel resistiu, porque Israel não tinha condições. O pessoal chegou lá cheirando o forno de Auschwitz e passando por uma dificuldade sem condições de nada. E eles conseguiram resistir e mantiveram o país. E esse país passou a se desenvolver e muitas das nações nunca concordaram com isso. Aí, por causa, minha interpretação, por causa do que envolve o petróleo, do mercado mundial que tem bilhões de consumidores anti-Israel no mundo e até por ameaça de grupos terroristas muito radicais, muitos governos dizem não vamos, né? Porque afinal de contas são o quê? 14 milhões de judeus? Um grupo tão pequeno não vai fazer tanta diferença, então a gente vai ficar dentro daquilo que nos é mais interessante do ponto de vista da geopolítica econômica, e aí há uma atitude aí anti-Israel, por isso que o pessoal diz, não, a gente coloca a embaixada em Tel Aviv para evitar dificuldades, mas eu já fui no parlamento de Israel, ele não fica em Tel Aviv, o governo de Israel está em Jerusalém, e como o Brasil diz que a sua capital é Brasília, e a França diz que a dela é Paris, Israel diz que a sua capital é Jerusalém. E a da Nova Zelândia é Wellington. Melbourne. É o Helsinki, ele falou. Mas isso não é aceito pelos outros países, por muitos países, é isso? A maioria dos Quantos países aceitam? São pouquíssimos que aceitam. São pouquíssimos. Né? Hoje, eu não sei o número, mas eu sei é a mesma coisa que a gente fala que a capital é Brasília e o pessoal fala, a gente não aceita. A gente que é acha que é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, sei lá, São Luís, que né? doideira. Bom, o que foi falado, né, até para o Trump, que mudou a embaixada, olha, todos os presidentes falaram, né? O Nixon falou, o Reagan, né? O Clinton, todos eles falaram, não, nós vamos mudar a embaixada. Fizeram uma promessa. Mas chegou na hora e todos os conselheiros falavam, não faça isso, o mundo muçulmano vai pegar fogo. Trump fez, não aconteceu. Então existe um temor, né, e um desejo de não
não realmente balançar o barco. Entendi. Né? Que chega. E isso vem daquela época daquele acordo Sykes-Picot, né? Você vê França tomando parte, a Inglaterra tomando uma parte. E por quê? Não, nós vamos, né, equilibrar, vamos ganhar economicamente, mas também nós vamos equilibrar. Como a Síria falam francês, Israel falam inglês britânico, né? Então não tem maneira de excluir o fato de que as opiniões de outros têm sempre influenciado o que tem acontecido lá, e isso tem muitas vezes prejudicado, em vez de deixarem solucionarem, né? E falando sobre a independência, né, a guerra da independência em 48, quando que vamos falar sobre se existe alguma importância dessa cidade que Deus deu, né? Porque no judaísmo é óbvio, o templo foi estabelecido, a presença de Deus, e Jerusalém é a cidade onde os judeus querem estar, porque um dia o templo vai ser reconstruído. Tem a promessa do futuro. O cristianismo tem a mesma esperança, né? O Hatikva. Vamos ter algo no futuro, né? O Messias vai voltar, né? Os muçulmanos também, algo no futuro. Expectativa. Então nós temos... Tudo está para acontecer lá. Nós temos essa teologia, ou essa perspectiva Escatológica. Né, escatológica, religiosa, que Deus deu, né? Então, a cidade de Jerusalém é um lugar especial no coração de Deus? Essa pergunta que tem que ser colocada quando falamos por que Jerusalém é o assunto de todo mundo. Agora, eu vou colocar uma pimentinha aqui. Porque eu imagino que talvez aqui na nossa audiência possa haver pessoas de etnia árabe, talvez muçulmanos, talvez até palestinos que moram aqui. E podem ficar com a impressão assim, você está apresentando só o lado judaico. E o lado dos palestinos que também sofrem. O testemunho que eu posso dar para vocês é o seguinte, eu vou até aparentemente contradizer tudo que nós falamos aqui. Mas não é uma contradição real, eu vou me expressar assim. Em termos de soberania nacional, eu creio que Jerusalém é a capital de Israel, Israel é o território dos judeus e acabou. Em termos de soberania nacional. Agora, em termos espirituais, Jerusalém não é dos judeus. Jerusalém é de todos os descendentes de Abraão, porque Deus fez uma promessa para Abraão. Em ti serão benditos todos os povos da terra. É lógico que Paulo, no Novo Testamento, vai explicar isso em Romanos. Ele falou assim, olha, nós temos a nova dispensação da igreja, mas não se esqueçam, nós somos o enxerto, a oliveira enxertada. Videira, né? Não, oliveira. Oliveira enxertada. Romanos 11. Jesus falou com a mulher samaritana, olha, vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque ela estava brigando. Qual que é o lugar de adoração? Mas você tem que lembrar que a salvação vem dos judeus. Então, como é que eu faço um balanço disso? Eu vejo o seguinte, em primeiro lugar, o cristianismo pagou um preço muito alto pelo seu antissemitismo teológico. Eu não sei qual é a realidade da Igreja Batista, mas na Adventista, de uns 20, 25 anos para cá, estou falando em termos de Brasil, nós temos agora hebraico 1, 2, 3 e 4. Mas no passado, quando eu fiz teologia, tinha grego 1, 2, 3 e um hebraico no último ano. Você está entendendo? Você tinha muito mais doutores em Novo Testamento do que Antigo Testamento. Ninguém sabia. E parece que na Idade Média criou-se a ideia de que ser cristão é não ser judeu. Principalmente. Por quê? Porque eles foram acusados de terem assassinado Deus. Ah, tá. Que também é uma outra demência. Isso chama-se ciúmes de Jerusalém. Ciúmes. Então, quer dizer, teve um grupo de judeus que malcomunou ali com os sacerdotes de Jerusalém para... Claro que houve, tá certo?
Mas acontece que a parte não é o todo. Claro. Tanto é que quando a multidão estava clamando lá, queremos Barrabás, a expressão grega lá é orlos. Orlos não é laos. Sim. Orlos é uma turba, é uma multidão pequena. Então é como se eu pegasse agora um grupo de brasileiros aí assaltando e traficando drogas e falasse, os brasileiros são traficantes. Jesus foi morto pela lei romana. E ninguém fala os romanos mataram Jesus. E tem muitos dos primeiros cristãos que eram judeus. Quem escreveu o Novo Testamento são todos judeus. judeus. A única possível exceção, mas não é uma segurança, é Lucas. Mas não é uma segurança absoluta também. Então, o Novo Testamento, mesmo escrito em grego, tem que ser lido sob o pano de fundo do judaísmo. Então, tem toda essa questão do judaísmo. Agora, vamos olhar, vamos diferenciar aqui o judaísmo